Bonjour et bienvenue chez Francês do Kailua. Je m'appelle Carole et je suis votre prof de français. Hoje a gente vai ver a parte 1 de duas partes no total, de fatos sobre a França, curiosidades sobre a França. Mas antes de ir ao vídeo, já peço para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, deixar o seu like, porque o seu apoio nos ajuda muito. E nem dura um segundo para você conseguir se inscrever aqui. Além disso, a gente posta bastante conteúdo no nosso Instagram, na nossa rede vizinha, @Francês do Kailua. Então não se esqueça de nos acompanhar por lá também. Bom, a gente tem muitos clichês sobre a França, isso não é novidade para ninguém. Aposto que quando a gente fala em França, você já deve pensar em baguete, croissant, em greve, em pessoas estressadas, né? Paris é uma cidade como São Paulo, pessoas com horário e que precisam chegar rápido e ligados no 220 volts. Muito provavelmente também se pensa na Torre Eiffel, no Museu do Louvre, no Arco do Triunfo, entre outros. E hoje a gente vai ver alguns fatos reais sobre a França que eu descobri por uma francesa e também morei na França, então isso me ajudou com certeza a consolidar o que eu achava, o que eu pensava sobre os franceses, ou então, no caso, né, aprender de fato como são os franceses mesmo. A primeira curiosidade é sobre as férias, les congés. Os franceses têm férias remuneradas de 5 semanas no ano, o que é um número bem alto se comparado com outros países. Nem todos têm essas 5 semanas de férias, né? Principalmente comerciantes, né? Pessoal que trabalha em padaria, em restaurantes, em pequenos comércios. Assim fica mais difícil de tirar esse tanto de férias. Mas, a princípio, em grandes empresas, no contrato sempre vai ter lá que você vai ter 5 semanas de férias pagas. O que é muito bom. Inclusive, acho que a gente deveria adotar aqui no Brasil. O pão, a baguete e a padaria na França. Os franceses amam pão. E um café da manhã típico é comer uma fatia de pão, podendo ser até pão de forma, com manteiga e geleia. Geralmente é isso que eles comem. Ou o famoso croissant, mas o croissant em si, como café da manhã, é algo mais para dias especiais, como um café da manhã do final de semana. Não é algo que necessariamente todos os franceses ou boa parte dos franceses come todo dia. Outra coisa é a baguete. Essa sim é realmente muito comprada pelos franceses e por turistas e por todos na França, porque realmente é uma delícia. Inclusive, se você for um dia à França, recomendo absurdamente comer a baguete deles, porque é sensacional. Uma coisa que pode assustar um pouco o turista que for para a França é ir na padaria e ter que falar francês, porque na padaria sempre tem alguma fila, geralmente, não necessariamente uma fila imensa, mas sempre tem clientes ali. E os padeiros estão sempre numa pressa, né, de vender, porque realmente tem muita gente, eles querem atender rápido para ter um serviço bom. Então pode ser que na hora de você pedir, você fique um pouco acanhado ou acanhada por não conseguir pensar rápido na hora. Então, prepare bem suas frases de como fazer um pedido na padaria para você chegar lá e já pedir o que você quer. O que pode acontecer também, e que pode dar um little stress, é que o padeiro pode perguntar algo para você que você nunca teve, enfim, nunca ouviu falar em nenhum curso de francês. Pode ser que você peça sua baguete com o seu croissant e eles falem avec ceci. Literalmente seria e com isso. E nesse caso você pode falar non c'est tout, merci, se for o caso de ser tudo mesmo. Então é bom dar uma treinada em possíveis diálogos que podem acontecer com você na padaria, para não passar nenhum aperto. L'apéro. L'apéro é como se fosse o aperitivo. Geralmente os franceses fazem o apéro depois do trabalho, é um momento de relaxamento.
é um momento de décompresser, que é relaxar. E o apéro é sempre antes da sua refeição principal, então seria antes da janta. No apéro não se come muito. Geralmente você vai comer algumas batatinhas tipo salgadinho, um pouquinho de amendoim, às vezes tem uma bebida alcoólica, um vinhozinho, mas você nunca vai comer muito ao ponto de não conseguir comer a sua janta. Então tem que tomar um cuidado aí, você realmente vai comer só um pouquinho para dar uma forradinha no estômago e aí sim comer, né, o seu prato principal. Um outro fato sobre a França é que a utilização do tu e do vous é algo muito importante. Então, se você está falando com alguém que você não conhece muito bem, alguém que está numa posição hierárquica maior que você, né, maior que a sua, alguém mais velho que você, uma relação formal no geral, você sempre vai usar o vous. Sempre, sempre, sempre. E aí, em casos informais, né, como se você estiver conversando com pessoas da sua idade, pessoas da sua família, amigos, aí você pode usar o tu. Mas, na maior parte das vezes, principalmente você estando como turista no país, você sempre vai usar o vous. Se você tiver em dúvida em qual usar vous ou tu, melhor sempre optar pelo vous. É comum que quando você se dirigir a alguém pelo vous, ou seja, pelo tratamento formal, e vocês já estão conversando há um tempo, a pessoa pode só falar on peut se tutoyer. On peut se tutoyer significa que a gente pode se chamar por tu, a gente pode se tratar como tu, ou seja, de maneira informal e não formal. Então, se tutoyer, se tratar como tu, e se vous voyez, se tratar com vous. Os franceses adoram discutir, mas no sentido de discutir ideias. Então, é super comum você ver em algum encontro de amigos, por exemplo, eles debatendo sobre algum assunto importante, sobre política, por exemplo, ainda que tenham pontos de vista diferentes, justamente para debaterem, colocar seus pontos, ter um outro ponto de vista, ainda que cada um permaneça com seu próprio ponto de vista. É muito comum os franceses debaterem sobre assuntos como política, atualidade, todos os pontos, inclusive, assim, assuntos sérios e assuntos do cotidiano é algo super natural. Franceses adoram debater sobre assuntos. Franceses são super brincalhões, talvez, no sentido de que eu vou te dizer algo que não necessariamente é o que eu tô querendo te dizer. Franceses são irônicos, mas irônicos no sentido, ok, é uma brincadeira. Então, digamos que você vai no médico e você foi porque estava com uma dor de cabeça, mas você foi assim e falou, meu Deus, eu não tô aguentando, tô com muita dor de cabeça e tudo mais. E aí o médico vai falar, nossa senhora, já começa a escrever seu testamento porque você só tem mais uma semana de vida. E ele dá uma risadinha. É nesse sentido. Então rola bastante esse tipo de brincadeira. E você percebe que a pessoa não está falando sério pelo tom de voz dela, pelo rosto, né? Dá pra você ver se a pessoa tá rindo, se não tá. Então, tem essa coisinha aí que os franceses são irônicos, meio brincalhões nesse sentido. É isso pro vídeo de hoje. Fiquem atentos porque vai sair a parte 2 desse vídeo. E aí você vai ver outras curiosidades francesas. E a parte 2 é mais interessante ainda. Então não perca. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!